Querido amigo, hoje temos como alvo tratar de mais alguns aspectos introdutórios relativos ao livro do Cântico dos Cânticos. Como dissemos no último programa, nenhum outro livro da Bíblia, exceto talvez Apocalipse, recebe tantas interpretações tão diferentes quanto esse livro, o Cântico dos Cânticos. Hoje, estudaremos as linhas de interpretações mais importantes. Por serem essas teorias e possíveis interpretações muitas, variadas, entendemos que elas merecem um destaque especial, pois, ao analisarmos cada uma delas, percebemos e assim confirmamos também o valor do livro. Você lembra que nós mencionamos sobre o valor do livro no último programa. Ele é um livro especial porque nos mostra o aspecto importante de um relacionamento conjugal cheio e baseado no amor, nos mostra também, mais para os jovens, a importância da pureza sexual antes do casamento, e esse livro também é valoroso para nós porque quando aplicamos o seu princípio do relacionamento mútuo entre um homem e uma mulher, podemos também ver o exemplo do relacionamento mútuo amoroso entre Deus e o seu povo. Mas antes de conhecermos e estudarmos os princípios da interpretação desse livro, vale a pena conhecermos também alguns outros detalhes desse livro tão importante e tão significativo. Em primeiro lugar, eu queria trabalhar com você uma questão muito interessante. Isso é, como é que nós encaramos essa história descrita nesses 8 capítulos de Cântico dos Cânticos? Em relação a essa questão, temos algumas posições. Para alguns estudiosos, esse Cântico dos Cânticos reflete o amor entre um jovem pastor israelita e sua noiva, uma jovem da região montanhosa, lá do norte de Israel. Conforme essa posição, esse casal simplesmente criou uma fantasia e usou uma linguagem figurada sobre o seu relacionamento, usando a metáfora da realeza, para demonstrar esse amor que era ardente entre os dois. Para a noiva, bela e pura, o seu noivo, o seu amado, era um rei, com tropas colocadas a seu serviço, viajando numa carruagem almofadada. Para essa camponesa, o seu noivo era um rei, era o seu próprio Salomão. Para o noivo, o jovem pastor, a sua amada era como uma filha de um príncipe. Era bonita, era bela, de tal maneira que não poderia ser comparada às muitas rainhas. Na verdade, para ele, essas rainhas iriam louvar a beleza da sua amada. Nessa posição, então, temos uma linguagem exagerada do amor, com ricas figuras de linguagens na intimidade da paixão de um quarto nupcial. Essa é uma posição. Para outros estudiosos, por não se sentirem bem com a linguagem sensual tão explícita desse poema, desconsiderando as outras versões de entendimento sobre esse cântico, compreendem esses estudiosos que esse texto é uma alegoria do amor de Deus por Israel. Esses que pensam assim insistem em afirmar que os rabinos da antiguidade nunca teriam aceito o livro no cânon como outra coisa senão como alegoria, pelo fato do Cântico dos Cânticos dar tanto destaque ao papel e à dignidade da mulher, normalmente desprezada na sociedade daqueles dias. Ainda outros estudiosos levantam a hipótese do pastor, em que o enredo é visto da seguinte maneira. A Sulamita é cortejada pelo rei Salomão com ofertas de grande magnitude de extrema riqueza. Porém, mesmo diante da grande possibilidade de enriquecimento e de ocupar uma posição de destaque, ela seria a rainha do reino, ela permanece fiel ao seu amado, isso é, um pastor de ovelhas. Ela ama esse pastor ardentemente. O rei Salomão, então, é recusado e o seu amor é rejeitado. Essa maneira de se analisar o livro, se analisar a sequência dos eventos, não tem sido aceita. Por quê? Porque o poema não contempla a frustração ou a derrota,
mas se você ler todo o livro, você vai ver que ele contempla, sim, uma celebração de um feliz amor entre dois seres, entre um homem e uma mulher, ao invés de um conflito e de tristeza e de frustração. Então, essa é uma maneira também que não tem sido bem aceita por aqueles que estudam profundamente esse livro. Em quarto lugar, temos também alguns estudiosos que entendem que esse relato refere-se ao caso de amor entre uma moça, a Sulamita, e o rei Salomão. As referências ao rei, às filhas de Jerusalém, às rainhas, às concubinas e às virgens, parecem dar base para esse posicionamento. Segundo esse ponto de vista, se crê que Salomão escreveu esse cântico ainda na sua juventude, antes de adquirir aquele enorme harém que ele tinha. Para esses estudiosos, Salomão é identificado como um amante da história e teria ocorrido os seguintes eventos. Já como rei, Salomão foi visitar a sua vinha no norte de Israel, lá perto do Líbano. Ali encontrou, por acaso, uma belíssima moça, a Sulamita, que ao primeiro contato com o rei, fugiu envergonhada. Posteriormente, Salomão a visita vestido e disfarçado de um pastor, e ele obtém êxito e conquista o seu amor. Depois disso, então, ele vem com toda a pompa requisitá-la como sua rainha, e por fim, casam-se no Palácio Real, dando origem a esse belíssimo cântico. Ainda nesse aspecto de considerar a história do livro, a sequência, a narrativa do livro, nós podemos dizer, então, que esse último ponto de vista é o mais aceitável por alguns motivos. Primeiro, lemos no primeiro verso do livro a seguinte frase: Cântico dos Cânticos de Salomão. Ora, isto é um grande cântico, ou o maior cântico que se celebra, no qual se celebra o amor, e não o fracasso de um caso de amor do rei Salomão. Se celebra o amor desse rei. Argumenta-se que seria difícil admitir no livro uma história triste e a derrota do seu rei mais sábio e famoso. Por que se escreveria, então, esse livro, se não fosse de louvor e de celebração? Certamente, um caso de frustração não mereceria um registro e a canonização desse livro nas Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, não se considera esse cântico um drama, pois esse não era o costume israelita das suas produções literárias. Além disso, esse livro não se encaixa na exigência literária de um drama. Porque um drama requer certas exigências do seu enredo e do seu autor, e esse livro não se encaixa nesse detalhe literário. O livro se encaixa plenamente na forma literária de um cântico de amor, com suas 7 cenas. Ao considerar-se Salomão como participante dessa linda história de amor, onde o amor é exaltado, é mais fácil aplicar essa história como ilustração do amor de Cristo por sua igreja. E agora, então, nós podemos, depois de termos visto como encarar a história do livro, podemos atentar para a questão da interpretação do conteúdo desse livro. Então, em segundo lugar, consideremos o aspecto relativo à interpretação do livro. Buscando a chave hermenêutica para desvendar, para entender esse cântico dos cânticos, ou esse cântico maior, os estudiosos têm recorrido aos mais diversos textos bíblicos e extras bíblicos, com as suas diferentes características, tentando trazer algum entendimento para a interpretação desse livro. Textos proféticos, textos de sabedoria, textos apocalípticos, cânticos de amor dos egípcios, dos babilônicos, os cânticos tradicionais e até canções vinculadas aos cultos de fertilidade da antiga Mesopotâmia têm sido usados como recursos para se tentar entender, para se tentar interpretar esse texto. Assim como em Provérbios 1-9 e Jó 28, que personificam a sabedoria,
O amor aqui é personificado nessa bonita história de amor. O que se percebe então claramente é que a Bíblia demonstra que tanto a sabedoria como o amor são dádivas divinas e devem ser recebidas com gratidão e com grande alegria. Mas é exatamente por não termos unanimidade em relação a essa posição que temos as mais diversas linhas de interpretação. Vamos analisar as mais conhecidas linhas de interpretação. Em primeiro lugar, nós encontramos a interpretação alegórica dos judeus. Os judeus o tomam como uma representação, tomam esse livro como uma representação do amor entre Yahvé e Israel. E os cristãos o consideram uma canção de amor entre Cristo e a sua igreja. Os que não aceitam essa interpretação, embora ela tenha dominado boa parte da história da igreja, argumentam que essa história não é uma alegoria, porque na verdade ela retrata um acontecimento afirmado e confirmado na vida de Salomão, um acontecimento histórico. Negar tal fato, querido amigo, para transformá-lo em verdade espiritual, é menosprezar o seu propósito original, que é exatamente celebrar o amor de Salomão com a sua amada Sulamita. Nós temos uma outra linha de interpretação chamada interpretação dramática. Nos últimos 200 anos, muitos intérpretes têm afirmado que esse Cântico dos Cânticos é uma história teatral. Nessa maneira de interpretar, devem chegar a um clímax. A história teatral tem um ápice. É mais do que uma apresentação de atividades ou reflexões sobre o tema. No drama, temos uma pura apresentação de atividades sem as interrupções de um coral abstrato, exceto quando ele faz parte integral de alguma coisa. Por isso, essa interpretação dramática também não tem sido bem aceita. Em terceiro lugar, temos uma interpretação chamada de a música do casamento. Alguns afirmam que Cântico dos Cânticos é simplesmente uma poesia tornada em música para ser tocada e recitada nas cerimônias específicas em que se pede a bênção divina sobre o novo casal. Essa foi uma interpretação levantada durante os anos aí da história da igreja, mas que não tem sido aceita. Em quarto lugar, temos uma interpretação chamada de literal da canção de amor. Essa interpretação é a mais simples e óbvia. Cântico dos Cânticos é uma canção de amor com 3 papéis: um homem, uma mulher e um coro de mulheres. Essa é a interpretação literal, em que se só descreve o amor conjugal sem nenhum significado espiritual. Os que não aceitam essa posição argumentam que, embora fosse apenas um poema sobre a dignidade e a pureza do amor humano, sem qualquer lição moral e espiritual, dificilmente ele seria aceito no cânon hebraico, devido à rigidez como o cânon foi produzido. Então, essa interpretação simplesmente literal também não tem sido bem aceita. Mas, em quinto lugar, temos uma outra possibilidade de interpretação. Isso é, veja só o que a mente humana pode produzir. Nós temos aqui, em quinto lugar, uma interpretação chamada Teoria do Casamento de Dois Deuses. Essa teoria situa-se na periferia hermenêutica e relaciona esse cântico com o ritual de fertilidade do culto a Adonis ou Tamuz, num verdadeiro voo interpretativo, rejeitado até pelos eruditos liberais. O ser humano, quando não consegue entender a profundidade da palavra de Deus, chega a criar uma teoria como essa. Em sexto lugar, nós temos agora a interpretação alegórica cristã. Essa interpretação está no extremo oposto daquela naturalista e não se preocupa com a questão do poema ter sido ou não baseado num fato histórico. Não se preocupa de o poema ter sido ou não baseado num caso entre Salomão e a Sulamita, num caso de amor entre esses dois. Para esses intérpretes cristãos,
O livro é uma ficção puramente figurada e enigmática. Mas quando lemos algumas dessas exposições alegóricas cristãs, nós vemos os absurdos e as fantasiosas interpretações associadas a essa teoria. Por exemplo, uma delas diz o seguinte, que os cabelos da esposa, que são descritos pelo amado, representam a massa de nações convertidas ao cristianismo. Agora, me perdoem, isso é demais para o senso de humor que Deus nos deu e faz com que toda essa interpretação perca o seu valor. Por isso, em sétimo lugar, nós temos a interpretação do ponto de vista típico. Essa interpretação é a melhor aceita e ela é uma combinação das referidas linhas de interpretação sem as suas armadilhas. Nessa interpretação do ponto de vista típico, se reconhece o fato histórico do amor entre um homem, isto é, o rei Salomão, e uma mulher, isto é, a Sulamita. Se reconhece também as lições sobre a pureza, a beleza e os prazeres de uma relação íntima entre um homem e uma mulher. Mas, ao mesmo tempo, nessa interpretação se reconhece uma aplicação espiritual relativa ao amor divino pelo seu povo. Nessa interpretação se elimina qualquer radicalismo das outras interpretações. Nessa interpretação se evita o radicalismo do ponto de vista literal e os absurdos do ponto de vista alegórico. Muito bem, consideremos então agora uma chave escriturística para entendermos esse Cântico dos Cânticos. Com base nas reflexões que podemos fazer, é possível entendermos que esse lindo poema tem uma base, tem uma chave hermenêutica. A pergunta é, será que o Espírito Santo inspirou esse poema tão romântico sem que nos desse condições de entendê-lo? A resposta é certamente não. Uma vez que tal texto foi inspirado, certamente o Espírito Santo, na própria Bíblia Sagrada, nos dá uma chave para entendê-lo. E essa chave se encontra no Salmo 45. Nós temos um princípio na hermenêutica que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E o Salmo 45, então, é a chave para entendermos esse texto sagrado. Porque no Salmo 45 temos um cântico de amor, que é exatamente a celebração de um casamento do rei Salomão. Quando estudamos esse salmo, você deve se lembrar, na sequência que nós fizemos dos 150 salmos estudados algum tempo atrás, nós demos a esse salmo o seguinte título, A União do Rei. E a nossa proposição, aquilo que nós encontramos como mensagem do salmo, nós colocamos na seguinte frase, todo o povo é conclamado a celebrar a conquista do rei. E dissemos também que no salmo nós reconheceríamos 7 características dessa união real. No versículo 1, a canção real. No versículo 2, o charme real. No versículos 3 a 5, as conquistas reais. No versículo 6 a 9, a corte real. Nos versículos 10 a 12, o compromisso real. Nos versículos 13 a 15, a consorte real, a companhia real. E no versículo 16 e 17, no finalzinho do salmo, nós entendemos que vimos a celebração real. E concluímos afirmando que esse salmo era um salmo bem específico, que nos falava sobre a cerimônia de bodas, uma cerimônia de celebração de um casamento. Muito bem, com essa chave de interpretação, nós podemos entender o Cântico dos Cânticos. Significa, então, que podemos entender esse livro como um fato histórico, casamento de Salomão com a Sulamita, mas também podemos entender esse livro fazendo a aplicação super importante que descreve o amor divino para com seu povo. Nós temos aqui, então, o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E esse mesmo relacionamento é descrito pelo apóstolo Paulo lá no livro de Efésios, que também nós já estudamos, lá no capítulo 15. Então, este é o Cântico dos Cânticos, a mais bela das canções de Salomão. Querido amigo,
O meu desafio a você é que você me acompanhe nesses próximos 7 programas para que possamos entrar no texto e recolher dele as suas lições para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor eleve o seu relacionamento conjugal de uma maneira a agradar a Ele mesmo. Um grande abraço e até o próximo programa.